Então, iniciando a aula de hoje, galera, eu poderia ter vários títulos para falar sobre essa aula de hoje, mas eu vou falar para vocês que o tema da aula, ele é um tema bastante extenso. A gente vai trabalhar de várias formas, mas eu quero já titular a aula como pensar num gestor, como pensar como um gestor de risco nas mesas proprietárias, beleza? Então, como pensar como gestor de riscos para mesas proprietárias? Essa é uma aula que eu vou considerar uma aula de título avançado, certo? E eu já vou começar falando que você não opera trades, você opera distribuições. Primeiro, mostrar para vocês a realidade do que é ser um gestor de risco dentro das mesas proprietárias. E o primeiro choque de realidade é que quando você entra numa conta de 50k, o cérebro pensa que eu preciso acertar esse trade, né? E vem bem dessa base de tipo, poxa, eu tenho 50 mil nas minhas mãos, né? Eu tenho 50k disponível agora para mim, pô, né? Como são as mesas proprietárias hoje, elas colocam. Deixa eu compartilhar a tela aqui agora para vocês. Então elas colocam dessa forma, né? Pô, eu tenho uma mesa proprietária de 50 mil, né? E quando você entra nas contas, que você gerencia ali o risco de, vamos botar assim, né? A gente vai fazer alguns cálculos aqui, vai falar sobre expect valuation, vai falar sobre muitas coisas. É, vamos iniciar já falando aqui sobre as coisas mais importantes, beleza? Então, assim, primeira coisa é pensar da seguinte forma, né? É, o que é expected value, certo? Para quem não sabe o que é isso aqui, vai aprender hoje valor esperado, tá? O que seria, Felipe, esse valor esperado? Esse valor esperado nada mais é que um princípio fundamental da teoria da decisão sob incerteza. Algum de vocês já ouviram falar sobre expected value? Alguém aqui já tinha escutado falar sobre esse termo, expected value? Não. Não, Marcão. Alguém mais? Ninguém, né? Galera da S&P Capital trabalha muito com isso aqui, né? E vamos lá. Galera, ele representa um princípio fundamental da teoria da decisão sob incerteza, certo? E ele responde a seguinte pergunta: diante dessa incerteza que eu tenho, prestem atenção em tudo que eu vou falar, tudinho que eu vou falar, por favor, tudo, exatamente tudo que eu vou falar, que internamente faça sentido para vocês e faça e tenha efeito, certo? Ele vai responder a pergunta interna: diante da incerteza, qual decisão que eu tomarei agora maximizaria o meu resultado no longo prazo? Então, o valor esperado, basicamente, vai responder a pergunta diante da incerteza do mercado e desses movimentos que estão sendo feitos aqui agora, na minha frente. Rapidinho, galera. Nesse gráfico. Deixa eu ver se é isso mesmo.
Rapaz, tem tanta coisa, velho, que eu estudei baseado nisso que vocês não têm nem noção. Desses movimentos que estão sendo feitos aqui agora na minha frente, nesse gráfico, qual decisão maximiza, né? Vamos botar assim, maximiza o meu resultado a longo prazo. Estudando a galera da S&P Capital, velho, eles sempre vão falar no seguinte: a mais. Vou botar aqui um texto, senão um texto favorável. Basicamente, a S&P Capital trabalha assim: setup a mais, mas o contexto ele é favorável. Eles não são só fissurados na questão do setup. Eles também são fissurados em toda a matemática que existe por detrás desse setup, certo? E essa teoria aqui, ó, do expected value, que a gente está falando, que é do valor esperado, tá muito ligado à teoria das probabilidades. Também está ligado à teoria dos jogos e à teoria da utilidade esperada, certo? A teoria das probabilidades, ela é algo que eu acho que eu acho que eu vou estudar sobre isso para fazer um documento rígido para mostrar para vocês o que é. Porque as instituições financeiras, elas não operam tentando prever o máximo de trade possível. Prestem atenção. As grandes instituições financeiras não operam tentando prever o máximo de trades possíveis. Elas operam tentando maximizar o valor esperado de uma sequência longa. Vocês vão lembrar de uma coisa que a gente trabalhou aqui, que é o quê? O calendário, né? Ou seja, você tem um calendário, certo? Porra, sempre é criado um calendário na área, nada a ver, né, velho? Você tem um calendário, certo? Esse calendário, você vai ter aqui, desculpa, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, beleza? E a gente vai anular. Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, beleza? Você vai ter, no meio disso tudo, 4 semanas. Dentro dessa semana, você vai ter 5 dias de trade cada, que vai somar 20 trading days, a depender do mês, 22 dias de trade, certo? Então, essa sequência é que é a melhor. Eu já mostrei matematicamente várias vezes aqui que é possível ser consistente com 40% de assertividade com 1 para 2, certo? Inclusive, poderia fazer aqui mais uma vez, mas não vou fazer. Vou colocar aqui a maior parte de perda. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o resto seria take aqui, stop, stop. Aqui você vai ter 1, 2, 3, de 1, 2, 3, 4, 5, de 20, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, de 12 stops, certo? E 8 takes. Vamos botar que cada um desse aqui vale 1 R, então você vai ter menos 12 R. E aqui você vai ter o dobro, 16. 16 menos 12, você vai ter aqui 4R no mês, beleza? Então,
operando com 40% de assertividade ou até menos, 35 aqui, com 1 para 2, você ainda teria no final do mês 4R, né? Positivo 4%. Lembrando que aqui você tomou 2 stops, 3 takes seguidos, uma semana inteira de stop, apenas 2 takes no início da semana, stop, stop, depois take, 3 takes seguidos e stop. Poderia ser um cenário pior, assim, em termos de semana, começar logo com 2 stops, um take, 2 stops, um stop, 2 takes, outros stops. Mas eu escolhi esse cenário aqui só para mostrar para vocês o quanto é possível, só para a gente relembrar da perspectiva a longo prazo, que é justamente que as grandes empresas trabalham em relação ao expected value, que é justamente essa teoria dos jogos, teoria da probabilidade, tudo que a gente está falando, certo? E qual é a diferença? O segundo ponto seria, qual é a diferença entre o pensamento intuitivo e o estatístico? O pensamento de um trader iniciante, ele pensa, esse trade parece bom, né? Geralmente a gente vê muito isso. Ou então eu tô sentindo que esse trade vai subir. Quando você tá sentindo que o trade vai subir, você está sendo totalmente intuitivo, né? E aí tem aqueles pensamentos, pô, perdi uma, agora eu preciso recuperar, ou então perdi duas, eu preciso recuperar. Isso tudo vem do trader intuitivo, certo? Só que o cara que é estatístico, ele vai pensar como? Meu sistema, olha só, meu sistema tem V positivo, ou seja, o expected value dele é positivo, ou seja, o quanto seria positivo eu entrar nessa posição para mim? Qual a variância eu tenho nesse trade, negativa e positiva? Qual é o risco da ruína? Poucos se perguntam isso. Qual é o risco da ruína? E qual é o tamanho ótimo de uma posição nesse trade, certo? Isso aqui a gente está falando sobre as questões de pensamento e agora a gente vai entrar na parte mais didática em relação à aplicação, certo? Na verdade eu vou trazer ainda mais uma teoria aqui para vocês antes da gente entrar na parte da aplicação, certo? Que seria uma estrutura, seria a terceira parte, estrutura matemática do expected value, certo? Que seria o seguinte, essa é a última parte teórica para a gente ir para uma parte mais prática, beleza? O EV seria o seu win rate, ganho médio, certo? Menos seu loss rate médio. Então, seria mais ou menos essa medida, beleza? E por trás dessa fórmula, você vai ter que ter conceitos mais profundos, que seria o win rate, taxa de assertividade, taxa de ganho, né? Igual a probabilidade condicional. Ou seja, vou deixar tudo em texto para vocês. Não é quantas eu ganho, é a frequência observada de um padrão específico sob regras fixas. Isso aqui os caras da SMB trabalham de forma contínua. As regras, elas não são... Ah, mas hoje, Filipão, eu senti isso tem me irritado, tá? Em alguns momentos. Ah, não, Filipão,
Mas é hoje assim, né? O mercado fez assim, fez assado. Hoje aquele candle abriu diferente e tal. Velho, você tá flexibilizando suas regras. Para você ter métrica de um certo setup, você precisa manter as regras fixas. Porque se você abre uma exceção para o que o mercado fez hoje, porque hoje ele fez dessa forma, então eu tentei entrar por causa disso. Você está também variando, você está saindo daquilo que você, pô, não é estático, né? Turtle Soup, ele é estático desde que ele tenha um conjunto de regras que são muito bem elaboradas dentro delas, né? Inclusive, enfim, vamos partir para gain médio, certo? Que é igual a simetria. Ou seja, você pode errar mais do que acerta e ainda ganhar dinheiro. Você pode ganhar ou errar mais do que acerta e ainda assim ganhar dinheiro. Aqui que tá a parada, beleza? E o loss médio, que é igual ao controle de dano. Esse loss médio, ele fala que instituições sobrevivem porque limitam o lado negativo. Agora eu quero só ressaltar algo aqui. Quem já leu Mark Douglas aí, Trading the Zone? Não. Porra, Marcão, a Bíblia da psicologia de trade, cara, você tem que ler. Você tem que ler, irmão. Você tem que ler, velho. Sério mesmo. Ele é a Bíblia da psicologia de trade. E lá ele fala que a casa de aposta ela é programada para ganhar a longo prazo. Vocês já viram alguém ganhar aqui, tipo cassino? Vocês já viram gente ficando rico com cassino? Quem já viu aqui um cara do nada ganhar uma boleta massa no cassino? Quantos de vocês já viram até em filme e tudo mais? Vocês já viram a galera ganhar? Ganha, não ganha? A casa do cassino premia, não premia as pessoas? Premia. Por que elas não falem? Isso está escrito no livro do Mark Douglas. Eu vou falar agora porque elas não falem. Porque é mais gente perdendo do que ganhando. Mas, beleza. Eu vou levar um pouco para o que o VG falou, porque tem uma matemática e estatística por detrás. E, Marcão, ao contrário do que a gente pensa, nós, como seres humanos, temos um instinto de apostador, um instinto de dopamina, um instinto de gostar da aleatoriedade, do resultado aleatório. Já as casas de apostas, elas estão muito bem organizadas para que, de qualquer forma, elas ganhem. O cara que ganha, ele nunca ganha e vai embora. É raro você ver um cara que ganha e vai embora. E vou lhe dizer que o cassino, o win rate, se a gente for colocar por win rate do cassino, é 1 para 1.1. Só para vocês terem uma noção. O win rate do cassino é 1 para 1.1. E esse 1.1 não pense que é para casa, não. É pra gente. Ou seja, a gente tem uma condição matematicamente mais favorável do que a casa de cassino para ganhar. Só que o que faz com que a gente não ganhe é justamente a vontade de apostar. A gente gosta da incerteza. A gente ama a incerteza. Tá ligado? Exatamente. E também por isso que eles servem petiscos e bebidas para automar. Porque na verdade a bebida ela vai inibir o único lugar que a gente pode pensar, que é o córtex pré-frontal. Certo? Então, assim,
Vamos passar para a forma mais técnica agora, né? Aplicando isso numa conta de 50 mil. Existem várias formas e, se vocês quiserem, na próxima aula eu trago várias outras estratégias, né? Mas eu vou tentar aplicar isso aqui o mais básico possível. Capital que você recebe seria de 50k, certo? 50 mil dólares. Mas o capital real de risco é o drawdown, entendeu? Então você vai ter somente 2k, beleza? Então o pensamento correto é: qual a porcentagem do meu drawdown eu estou arriscando por trade? Então, se você arriscar, a pergunta seria, né? Qual porcentagem do meu drawdown eu estou arriscando por trade? Se você arrisca 200, você não está arriscando 0,4k, 4% de 50k. Então, só para lembrar que quando você tem 50 mil dólares na mesa proprietária, eles liberam 2 mil de margem de 50 mil. Então, você não tem 50 mil, você tem 2 mil para operar. E existe uma variância por detrás, certo? 10% do capital. Ou seja, Felipe, eu tava até conversando com o Kainan sobre isso aqui. Felipe, eu falei, pô, Kainan, você não pensa em operar capital próprio, não? Ele, cara, capital próprio é outra parada. Ainda assim, eu prefiro ficar com as mesas proprietárias. Mas se um dia fechar, 2k é somente 10 mil. É o que você tem numa mesa proprietária de 50 mil dólares. Tá? Só para vocês colocarem matematicamente isso na cabeça de vocês. Então, quando a mesa libera 2 mil de margem dentro de uma conta nominal de 50 mil, o que você realmente possui é um capital de risco limitado, um espaço operacional restrito, um limite estatístico claro. Você não está operando um patrimônio, certo? Você está operando a tolerância de perda permitida por isso, certo? Então, o que isso significa na prática? Se você arrisca 200 dólares por trade, você está arriscando 10% do capital real de operação. Certo? É 10% do buffer. Essa proporção ela vai mudar completamente a percepção do risco, porque agora o cálculo não é quanto isso representa da conta total. Você não vai estar mais operando no valor total. Agora a pergunta é: quantos erros consecutivos eu aguento antes de comprometer a estrutura? Ou seja, olha como vai mudar aqui agora a pergunta. Quantos erros consecutivos eu aguento antes de comprometer a estrutura? Se você opera com 10%, quantas entradas você vai ter, VG? Pois é. Eu só tenho 10 entradas. Eu só vou ter 10 entradas. Então, o que significa é: se sua margem é 2 mil, a pergunta correta deixa de ser quanto posso ganhar
e passa a ser quantos erros seguidos eu consigo suportar antes de ser eliminado, certo? Então você vai ter 10 entradas. Você pode errar 10 vezes seguidas. Qual é a assertividade média que vocês já conseguiram? Isso eu tô falando de setup documentado assim. Vamos lá. As pessoas que já operaram assim, de maneira contínua, um setup médio e tem uma visão de win rate assim, fixo. Qual o win rate fixo? Assim, o máximo que eu já consegui em um mês a fio 72. Vamos botar isso aí quase um pouco mais. É 50% em média. Quem se arrisca mais aí? Pode falar a verdade, velho. Tipo assim, pô, na minha conta lá, Filipão, tá 45. Pô, na minha conta lá tá 30. Na minha conta tá 50%. Eu quero estatística real. Eu não quero mostrar pra vocês aqui, sabe, coisas irreais. Eu quero mostrar pra vocês a realidade. Deixa. Eu, Fala, Marcão. eu tô operando com capital próprio. Eu tô usando US$ 100 e opero com 001 e 005. Sim, Minha conta tá com US$ 180. 180. Você tem quanto. Você já foi verificar na estatística lá da conta quanto por cento de assertividade você tem em média? Eu nem faço isso porque eu tô boletando muito, eu tô chutando muito pra ver onde que eu tô errando e por quê. É isso. Tem que tirar uma métrica também matemática que eu vou te mostrar agora o quanto isso vai facilitar a matemática dentro da sua cabeça, beleza? Guilherme, o bisneto ali, falou que a dele tá em 52%. Beleza. Guilherme tá com 52%, o VG tá com 50% em média. Os outros não quiseram falar. Eu vou eliminar os dois de 50% e vou manter 40%, certo? Cenário base, então. Risco por trade, US$ 200, certo? Win rate de 40%, certo? Retorno de 2,5. Se tratando de uma mesa proprietária de 50 mil, se tratando de uma mesa proprietária de 50 mil, o ganho, preste atenção nisso aqui agora, ganho por acerto, US$ 500. Perda por erro, 200, menos US$ 200, certo? Então, dentro de uma estatística real de win rate de 40% com 2,5R, quer dizer que quando você perder, você vai perder US$ 200. Quando você ganhar, você vai ganhar US$ 500. Beleza? E agora vamos para os cenários. Cenário matemático de sobrevivência e passagem, certo? Seria a passagem na mesa proprietária. As probabilidades reais em alguns cenários. Isso aqui é cenários matemáticos. São vários, não são um só. Vou trazer alguns, beleza? Cenário 1. Risco de 200, que é 10% da margem, certo? Você pode perder 10 trades cheios antes de zerar os 2.000. Só que vocês concordam que isso aqui é uma sequência extrema? Agora vamos trazer uma parada que vocês não sabem, que eu fiz o ChatGPT fazer um cálculo só para mostrar para vocês que com 40% de win rate, ou seja, 60% de chance de perda
é igual a 0,6 por 10. 0,6%. Ou seja, para acontecer esse cenário de 10 trades, de perder 10 trades, presta atenção nisso, se equivale a menos de 1%. É menos de 1%, velho, de chance disso aqui acontecer, velho. Meu irmão, você perder 10 trades seguidos com a estatística que você tenha de 40%, é menos de 1% de chance disso acontecer, cara. Pode acontecer, velho? Pode acontecer, mas eu tô falando de matemática. Pois é, nem jogando a moeda pra cima tende a acontecer. Ou seja, nem no cara e coroa isso acontece, velho. Só pra você ter uma noção do quanto é difícil. Pegue uma moeda e jogue cara coroa, velho. Pega uma moeda e jogue cara e coroa. Você não vai perder 10 vezes seguida. Nem jogando 10 vezes da mesma forma. Acredite. Exatamente. O mesmo vale para 10 vencedores direto. Exatamente. Não vai rolar. Não vai rolar com a estatística. Ainda mais com na verdade, é menos do que 0,6%. Tá ligado? Então, porra. Isso aí a gente falando de ICT, que já é um setup de assertividade alta, esquece, pô. Você não precisa ter isso. Tira isso da cabeça. O problema é. Vamos lá. Praticamente improvável. Então, aqui a gente vai aumentar drasticamente sua chance de sobreviver à variância. Ou seja, nesse cenário você sobrevive drasticamente à variância do mercado. Certo? Então, velho, para você fazer, vamos botar aqui agora com esse cenário, que a gente sabe, agora a gente já viu matematicamente falando, que a probabilidade disso acontecer é menos de 1%. Você tem no mês 22 trading days. 20 trading days. Vamos botar 20 não, velho. Vou botar 18. Deixa eu botar o cálculo aqui. Calculadora. Quanto é? Deixa eu botar aqui. Quanto é 40% de 18? Quarenta por cento de 18 vai dar 7,2. Certo? Ou seja, desses 18, você vai perder 11 e vai acertar 7. No pior cenário, você vai perder 12 e vai acertar 6. Beleza? Só que o seu retorno é de 2,5. Beleza? Esse retorno de 2,5, quando você perder, você vai perder 12, certo? Você já tem menos 1% aqui. No caso, vamos fazer uma matemática melhor, né? Vou usar a calculadora aqui de novo. 12 vezes 200, que é o risco que você vai perder. Claro que você não vai perder seguido. Vai ser 2.400 de perda, certo? Só que quando você ganhar, lembre aqui que você vai ganhar o dobro. E mais um pouquinho, que é 2,5. E 500 vezes 6 equivale a 3.000. 3.000 menos 2.400 equivale a $600. Isso aqui eu tô falando de 2,4, 2,5 com $200 de risco, certo? Com win rate de 40% em 18 trading days e colocando cenário negativo, porque era 7, eu botei para 6. Agora vamos transformar isso aqui na realidade de vocês aí, que eu vejo muito, que é o 50% com 2,5. Então, se você perde por trade 200,
É só você multiplicar dos 18 trading days, 9, 9 e 18, né? Você vai acertar 9, errar 9 e acertar 9. 9 vezes 200 igual a 1.800. Essa aqui vai ser sua perda. 1.800. Deixa eu botar o 800 aqui mais visível. Essa daqui é sua perda. Quando você ganhar, papai, você vai colocar 500 vezes 9, que é igual a 4.500, menos 1.800. 4.000. Deixa eu fazer aqui, galera. 4.500 menos 1.800 igual a 2.700. 2.700 quer dizer que em um mês você faz a margem que você precisa para sacar e muito mais. Se tratando de prova de mesa proprietária, você não vai passar. Vai ficar faltando $300. Beleza. Agora vem as outras estatísticas. Obviamente, quando você pega uma conta de mesa proprietária, obviamente, velho, são muitos cenários, tá? Eu vou colocar o cenário 2 aqui, vamos adiantar. Cenário 2. Risco de 150, que é 7,5% da margem. Para você perder 150, é 0,13%. É mais ainda improvável de acontecer. Para você perder todas seguidas e perder sua conta. E o cenário 3, que é com win rate de 50% o risco de 200, ainda é 0,09%, que é quase inexistente. É menos do que 0,1%. É 0,09%. Ou seja, é menos do que 0,10%. Então agora vamos para a questão da passagem da prova. Suponhamos que você tenha que fazer 3K para passar, certo? Com 200, com win rate de 2,5, é a mesma parada lá. A simulação A vai dizer pra gente que você tem 12 wins, que é igual a 6.000, e 18 loss, que é igual a menos 3.600, que equivale a 2.400, certo? Isso aqui eu tô colocando 30 dias cheios, que é, se for, com certeza, se for 3R, passa. Esquece. Se for 3R e meio, mais ainda. A parada é o win rate, né? Enfim, você basicamente vai bater a meta em um ciclo de 30 trades. Vai ficar entre 2.400 e algo mais. O cenário B, você vai colocar 50% de assertividade, que é a realidade de vocês hoje, né? 50%. Vou botar 50 aqui, você já sabe o que é. 50%, 10 wins e 10 loss. E aqui você vai ter dos loss, você vai ter menos 200, menos 2.000. E do win, você vai ter 5.000, certo? Porque 2,5, $200 em 2,5 vai dar 500. Se você ganhar 10 vezes, você vai ter $5.000. Se você ganhar 10 vezes seguidas, com risco de $200, com 2,5 de retorno, do jeito que a gente está aqui, pô, esqueci agora qual é o que retorna, lembrei, Ctrl Y. Você vai ter 5.000, com os loss que você vai tomar, menos 2.000, certo? Então a probabilidade de passar antes de quebrar está totalmente com seu EV positivo. Porque a lógica central é, se o seu sistema tem um expected valuation positivo,
a probabilidade de você atingir a meta antes de zerar sua margem é maior do que 50%, velho. Ela é maior do que 50%. E quanto maior for o retorno e maior for o win rate, maior é a probabilidade. Com 40% de assertividade 2.5, você vai ter uma vantagem estatística clara já. Com 40%, 2.5, você já tem uma vantagem estatística claríssima. Com 50%, você já tem uma vantagem forte. Com 45% e 2R, você ainda também está positivo. Então, os cenários de crescimentos dentro de 2000, você vai ter um modelo conservador, que é um risco de $150 com a meta de 3 mil trades, você vai ter que fazer basicamente 25 a 35 trades, ou seja, para você bater uma meta de $3.000, você vai precisar de 25 a 35 trades. Vocês estão entendendo por aqui ou ainda tá complicado para vocês entenderem? Tá claro. Show de bola, show de bola. Vamos agora para a última parte para a gente encerrar a aula, beleza? Como eu posso investir 1K por conta e ter esse retorno? Modo agressivo para você passar em mesa proprietária. 2.000 de margem com essa estratégia agressiva. Eu preciso lembrar vocês, essa estratégia é para reduzir o tempo, aumentar a variância, diminuir a margem de erro. Ou seja, não é também porque a gente quer entrar no modo agressivo que a gente vai ter que entrar em qualquer setup, certo? Porque aqui você vai aumentar a variância. Ou seja, aquela probabilidade toda que está a seu favor, ela vai continuar. Só que a variância dentro dela, você pode oscilar muito mais do que antes. Ou seja, você vai acelerar seu resultado, mas você vai ter que aceitar uma maior oscilação. Então vamos estruturar isso matematicamente para que você, em 18 dias de trading, que é o que a gente tem no mês, você consiga passar. Beleza? Porque o objetivo é passar em 18 dias, assumindo a meta de 3.000, certo? Então, modelo 1. 250. Isso aqui tá bem conservador, tá? $250 por entrada, com ganho de 2.5R. Beleza? Isso aqui tá bem. Eu faço pior do que isso aqui. Isso aqui eu tô falando uma parada para você passar matematicamente no mês. Quanto por cento de retorno, Felipe? 40% de retorno. A probabilidade de 8 perdas seguidas é de 1,6%. A probabilidade de 8 perdas seguidas, que é o que vai. 9 você sai do game, né? 9 você perde o valor inteiro. Mas a probabilidade de acontecer 8 seguidas é de 1,6. Não é um absurdo, mas já é arriscado, certo? Então o resultado esperado em 18 trades, né, com essa média de 40%, é que 7 sejam take, que é igual a 4.375. 11 loss, igual a menos 2.700. Pode fazer o cálculo aí se vocês quiserem, tá? Isso aqui é matemática. O resultado disso aqui seria 1.625, certo? Mas com 50%, a gente vai ter 9 wins, 9 loss. Você vai ter 5.725
2.625. Aqui você vai ter menos 2.250 e vai ter uma meta de lucro de 3.375. E lembrando que é 50% com 2.5R. Beleza? Pode fazer. Agora lembre, velho. Primeiro, trabalha a psicologia e a matemática afinco, tá ligado? Ou seja, 50%, 9 wins, 9 loss, você vai ter 3.375. E em 18 dias você passa arriscando $250, certo? $250. Modelo 2. Modelo 2 eu vou deixar para lá porque seria a mais, né? Seria para longo prazo. Então, o que eu quero é colocar na cabeça de vocês que eu preciso de 18 dias somente para passar. E eu posso arriscar mais no valor. Não precisa ser um valor fixo de $250. Pode ser um valor além. Um valor que faça com que eu, em 18 dias, passe de qualquer forma, matematicamente falando. Tá ligado? E para encerrar, eu vou tentar ser mais rápido e dinâmico possível. Você lembrando que você vai aumentar a velocidade, a variância e o risco de eliminação. Isso aí é óbvio, tá? Mas para você passar muito rápido, você precisa de 400 riscos de dólares com alvo de 2.5, que é o que eu faço em média, e vai te dar $1.000, certo? Que obviamente 448, 1.200, certo? Então, você vai ter 1.200 em 2 trades, basicamente. Você. Opa, foi mal, é 1.000 mesmo. É 1.000, desculpa. Viajei aqui. Fiz outro cálculo aqui. Porque 400 mais é pela metade, né? Que eu já tava botando 3R. Já tava. Aqui. Você precisa aguentar 5 perdas cheias. Para que você não seja eliminado. Certo? Mas com 4 wins você perde 4.000. Ou você ganha 4.000. Certo? 4 wins, 6 loss igual a menos 2.400. Ou seja, você seria eliminado com 6 loss. Beleza? Mas, obviamente, dentro da variante, você vai ter 4. Isso aqui é de 10 trades, né? Aqui você vai ter um resultado de 1.600. Com 12 trades, isso aqui eu tô falando 10. Com 12, você vai ter um resultado de mais 2.200. Com 14 trades, você sobe para 2.800. E agora, completando os 18 dias, facilmente você bate. Você precisa de uma média de 6 a 7 acertos dentro dessa janela de 18 trading days. Com $500 de risco, velho, você tem que aguentar pelo menos 4 perdas seguidas. Isso vai dificultar. Só que matematicamente falando, nas próximas aulas eu vou fazer uma variável de como você pode fazer, exemplo, primeira entrada, arrisquei $500 e perdi $500. Como é que eu faço na segunda entrada? Na segunda entrada eu vou diminuir a mão pela metade, né? E exatamente, a gente vai trabalhar essa forma. E lembrando que $400, o risco, você precisa ter um estômago de 8 trade, né? Perdido. E há uma... Porra, viado.
Se você soubesse como é que minha cabeça tá explodindo com as outras coisas que o Kainan falou aqui. A gente vai falar, na próxima aula eu vou tentar falar. Vocês querem amanhã que a gente fale sobre isso? Voltado justamente para essa parada? Ou vocês querem uma aula técnica? Amanhã eu posso fazer uma aula. Eu tenho descalculia, entendi bem. Continua isso aqui? Beleza, então amanhã eu vou fazer uma parada voltada a investimento financeiro e como a gente pode, dentro de um mês, claro que eu quero trazer expectativas positivas, mas dentro de um mês, com todas as variáveis que existem, a gente pode investir um valor para ter um retorno e, claro, colocar as expectativas mais positivas ao nosso favor e a probabilidade também. Beleza? Se vocês tiverem uma sugestão de algo que vocês queiram ver, etc, tá? Manda pra mim depois que a gente vai trabalhar isso. Beleza? Lembrando, velho, que isso tudo aqui é matemática, tá? Isso tudo aqui eu não tirei da minha cabeça. Eu fiz cálculos e cálculos e cálculos. Deixei algumas coisas anotadas aqui. E isso aqui é pra vocês, tá? Essa aula